São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade, mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, dê a ela os direitos de uma filha. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas 3 coisas, ela poderá ir embora, sem precisar pagar nada. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Se 2 homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido, se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala. Todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e, como resultado, o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é a sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo, como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo, como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo, e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Fala pessoal, beleza? Então, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre esse capítulo. Já tinha gravado um outro comentário, mas eu resolvi regravar
para dar uma explicação um pouco melhor para vocês. Embora não seja uma aula, é certo que algumas passagens pedem de nós um pouquinho mais de diligência no nosso estudo, a fim de não ficarmos apenas com texto isolado. Há textos que, se tratados de forma isolada, podem nos levar a muita confusão, a conclusões equivocadas, e a Bíblia é um livro que devemos ler levando em consideração todo o ensino bíblico acerca de determinado tema e enquadrarmos também cada texto à luz do seu contexto imediato. Assim, não vamos fazer afirmações ou aplicações hoje impróprias. Na Bíblia, vamos encontrar 3 tipos de lei que o Senhor nos deixa. Nós vamos encontrar a sua lei moral, vamos encontrar leis civis e vamos encontrar também leis cerimoniais ou rituais, ok? Leis morais, leis civis e leis rituais ou cerimoniais. Leis morais dizem respeito a leis universais, leis relacionadas ao caráter santo de Deus e que não vão mudar. Nós consideramos que os princípios constantes dos 10 mandamentos são princípios morais, princípios que não devem ser negociados, ok? Agora, outras leis, principalmente no Antigo Testamento, elas vão ter um caráter ou de lei civil, que regula a vida do povo, assim como uma Constituição, um Código Penal, um Código Civil, né? Eles estavam se formando como nação ainda e não tinham nada disso. Então eles precisavam de leis gerais que regulassem suas relações. E era talvez uma maneira de Deus desenhar de forma grande o que era bom, o que era mal, o que era aceitável, o que não era aceitável, o que daria para viverem de uma forma alternativa, ok? Pessoas que falam, mas por que eu tenho que seguir isso da Bíblia, mas vocês não seguem aquilo outro da Bíblia? É porque realmente tem coisas que consideramos como princípios gerais, princípios morais eternos, e tem outras coisas que claramente a gente vê que são orientações específicas para uma determinada um determinado grupo, uma determinada época. Então, é preciso termos esse olhar, entendermos os contextos, a fim de não nos proibirmos ou nos permitirmos, né, com base em passagens que não faz mais sentido para nós hoje, não estão mais em conexão com aquilo que Jesus mesmo nos mostrou que permaneceria, que seria até ampliado, ou aquilo que já teria sido cumprido com a sua vinda. Bem, ao longo das próximas devocionais, a gente vai explicando um pouquinho mais isso. Espero ter ajudado pelo menos um pouco vocês. Então, até a próxima. Deus te abençoe. Valeu!